Hello, eu sou a Teacher Thaisa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Maratona 3 para preparar vocês para a prova da ESA, com os melhores bizus. Plane sinks, então um avião afunda. People submerged a Jordanian Air Force Hercules transporter plane. As pessoas submergiram um avião da Força Aérea Jordana, o Hercules, de transportes aéreos, in the Gulf of Aqaba, to create new coral reefs to attract scuba divers. No Golfo de Aqaba, para criar um novo recife de coral e atrair mergulhadores. Prior to the sinking ceremony, which hundreds of people attended, people removed all fuel and hazardous materials from the plane. Anteriormente à cerimônia de afundamento, onde várias pessoas compareceram, foi removido ali o combustível e todos os materiais perigosos que tinham no avião. One Danish tourist said that there are already many great diving sites in Jordan. Um turista dinamarquês disse que já existem vários lugares legais para mergulho na Jordânia. But for it to have a plane is something very good. Mas ter um avião ali afundado é muito legal. According to the text, então de acordo com o texto, the plane attracts a lot of fish. O avião atrai muitos peixes. Bom, gente, se vai atrair peixe a gente não sabe. A única informação que a gente tem aqui no texto é que vai atrair mergulhadores. The fuel was removed before the plane had sunk. O combustível foi removido antes do avião afundar? Sim, ó. Aqui foi usada a palavra prior, e prior é anterior. Então foi removido combustível e materiais perigosos. Então letra B tá perfeita, certinha. Letra C. Jordan doesn't have any other good place to dive. A Jordânia não tem outros lugares legais para mergulho? Tem sim, ó. O turista disse aqui que existem diversos outros lugares legais. Então letra C tá errada. The hazardous materials were removed after the plane had sunk. Os materiais perigosos foram removidos após o avião afundar? Não, eles foram removidos anteriormente, junto com o combustível. Então a letra D está errada. E a letra E? Hercules was a ship. O Hercules foi um navio? Não, ó, ele foi um avião. Então, letra E também está incorreta. Hazardous, in bold in the text, is closest to meaning to. Então, gente, hazardous significa algo que é perigoso, que pode gerar um dano. Então, aqui a gente tem que procurar o melhor sinônimo para isso. Letter A, safe, seguro, não, é completamente o oposto. Letter C, secure, seguro também? Não. D, certain, algo que é certo, correto? Não. And here, beneficial, algo que é benéfico? Também não. Se ele é perigoso, ele traz um malefício, não um benefício. Mas aqui, dangerous. Dangerous é perigoso. E esse sim é um ótimo sinônimo para hazardous. Então, a letter B é o gabarito dessa questão. Choose the best option to complete the sentence. Don't put your hands there. Não coloque suas mãos lá. You can burn. Você pode queimar. Gente, nesse caso aqui, você vai queimar e você vai ser queimado. Ou seja, você é o sujeito, porque você está fazendo a ação, e você é o objeto, porque você está sofrendo a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, em inglês, a gente precisa usar o pronome que a gente chama de reflexive pronoun, ou seja, aquele pronome reflexivo. E quais são os reflexive pronouns? São aqueles que terminam em self ou selves. Então, nas nossas alternativas, ó, I, eu, isso aqui é um subject pronoun. Não é uma boa ideia. Ele só pode ser utilizado se ele for antes de um verbo ali, conjugando o verbo. Então, não. O you, você. O you ele pode ser tanto um subject quanto um object pronoun, mas ele não serve como um reflexive, não pode ser usado quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa ali na frase. O your e o yours, eles são possessives, eles expressam uma posse, quando você possui ou tem algo. Não é o que a gente quer expressar na nossa frase aqui. Agora, o yourself, foi o que eu disse para vocês, ó, ele termina em self, então ele é um reflexive pronoun, que é exatamente o que a gente precisa expressar aqui. You can burn yourself. Você pode se queimar. Então a letter E, a letra E, é o gabarito dessa questão. Which sentence is correct? Então, qual frase está correta? That car is expensiver than mine. Aquele carro é mais caro que o meu. Poxa, parece até certo, só que reparem aqui nesse adjetivo, expensive. É uma palavra bem longa, é um adjetivo longo. Então, para formar o comparativo dele, a gente não vai acrescentar o R no fim. Aqui, ó, isso está incorreto. O certo seria
more expensive than mine. Então a letra E já está errada. Letter D, letra D. My grades are as good than his. Então as minhas notas são tão boas do que as dele. Poxa, gente, quando a gente usa o comparativo de igualdade, o correto é usar as, o adjetivo e um outro as. E não misturar aqui o as com o than. Então o erro da letra D foi esse aqui. E ela não é a alternativa correta. My old laptop was bigger than my new one. O meu laptop antigo, ele era maior do que o meu novo. Essa alternativa aqui, ela parece estar certa. Só que você tem que lembrar de dois detalhes. O primeiro, o adjetivo big, vou até escrever aqui, é um adjetivo curto. Ah, professora, então basta que a gente acrescente o ER. Sim, só que ainda está faltando um detalhe. É um adjetivo curto e que termina, né? No caso, ele só tem 3 letras, mas ele é da seguinte formação: consoante, vogal, consoante. Nesse caso, a gente precisa dobrar a última consoante. Então, aqui, ó, o comparativo de superioridade para big é bigger, com 2 Gs. Então, o erro aqui da letra C é que está faltando uma letra G. Então, a letra C está incorreta. Do you think money is importanter than good health? Você acha que dinheiro é mais importante que boa saúde? Essa aqui, ela se parece com a letra E, ó. Reparem nesse adjetivo, important. É uma palavra longa. Então, se é uma palavra longa, a gente não forma o comparativo acrescentando R. A gente vai precisar usar o more. Então, ó, não é correto adicionar o ER em adjetivos longos. Então, ó, do you think money is more important than good health? Então, esse é o erro da letra B. E a letra A, será que ela está correta mesmo? Vamos conferir. Mark plays the guitar as well as Nancy does. O Mark toca a guitarra tão bem quanto a Nancy faz. Poxa, well, bem, o as e o as é o comparativo de igualdade, como a gente falou aqui na letra D. Então, a letra A está perfeita. E aí ela é o gabarito da nossa questão. Ela é a frase ali certinha, que não tem nenhum erro gramatical. Which word does not follow the same plural rule applied to the word skies in the text? Então, qual palavra não segue a mesma regra de plural aplicada à palavra skies? Então, aqui, ó, skies são céus, já está no plural. Vamos analisar ela no singular. Como que a gente formou esse plural, né? Então, aqui, sky, céu, é uma palavra que termina em Y. E as palavras que terminam em Y, elas podem ter 2 regras. Se ela vem aqui do Y, precedido por uma consoante, que foi o caso de sky, a gente remove o Y e acrescenta IES. Então, aqui nas nossas alternativas, a gente tem 4 alternativas que seguem essa regra e uma que não segue. Vamos começar. Empty. Então, ó, empty termina em Y precedido por T. Então, se remove o Y e acrescenta IES. Seguiu a regra. Daisy. Y precedido por consoante. Então, remove o Y, acrescenta IES. Perfeito. Spy. Y precedido por consoante. Removemos o Y e acrescentamos IES. Perfeito. Agora aqui, chave. Opa! Y precedido por uma vogal. E qual é a regra nesse caso? Remover o Y? Não, não mesmo. A gente só vai adicionar o S, formando assim kiss. Então, reparem, ó, que não é a mesma regra dos outros. E aqui o último, gallery. Y precedido por uma consoante. Então, a gente remove o Y e acrescenta IS. Então, vocês viram, ó, 4 alternativas seguem a regrinha perfeitamente, mas uma não. E é ela que a gente quer. Methane and the world's temperature. Então, o gás metano e a temperatura do mundo. Methane is a gas. O metano é um gás. It no smell. Não tem cheiro. People cannot see it. As pessoas não conseguem vê-lo. It still big changes on the world's temperature. E ainda assim, ele continua mudando a temperatura do mundo. Methane much more warming power than carbon dioxide. Então, o metano tem muito mais poder de calor do que o dióxido de carbono. This means that methane makes the planet warmer than carbon dioxide. Isso significa que o metano faz o mundo mais quente do que o dióxido de carbono. Methane causes about 25% of the growth in the world's temperature. O metano ele causa aí aproximadamente 25% do crescimento da temperatura do mundo. People can change the situation. It is not necessary to make better technologies or to buy less.
Então, as pessoas podem mudar essa situação. Não é necessário aí criar grandes tecnologias, melhores tecnologias ou comprar menos. The solution is easier. A solução é mais simples. Methane is a natural gas in big oils and gas fields. O metano é um gás natural que fica ali em grandes campos de óleo e de gás. Methane can easily go into the air. E o metano ele pode facilmente ir pelo ar. Scientists and experts with cameras can find the places where it happens. Os cientistas e os especialistas, né, com câmeras, eles conseguem encontrar onde isso está acontecendo, onde ocorrem esses vazamentos. Companies can fix the pipes where methane comes out. E as companhias podem consertar esses canos, né, as tubulações, por onde o gás escapa, por onde o gás sai. Choose the best option to complete the text. Então, a gente tem que escolher a melhor alternativa para completar o nosso texto. A gente tem aí 3 espaços em branco, onde a gente precisa lembrar algumas regrinhas para poder completar aqui com o presente simples. A primeira delas, gente, it. It é um pronome que exige a mudança do verbo no presente simples. Então aqui, ó, o verbo have, ele só é utilizado com I, you, we e they. Se a gente está no caso do he, she, it, no geral a gente acrescenta o S. Então o verbo vira haves? Não, porque o have não segue a regra geral. Ele é um verbo irregular. Quando a gente muda ele para a terceira pessoa do singular, a gente vai usar has. Então aqui, ó, it has no smell. Não tem cheiro. Então, ó, já podemos eliminar a letra A letra B e a letra E. Próximo quadrinho. Novamente, o pronome it. Então, vamos ver aqui qual é o próximo verbo. Antes era o have, agora a gente tem o make. Então, pelas alternativas, a gente já sabe que o make vai ser alterado, né? E make é um verbo tranquilo, basta que a gente acrescente o S. Formando assim, makes. Então, it still makes big changes on the word's temperature. Agora aqui, na nossa próxima alternativa. Não tem o pronome, gente, só tem aqui o nome do gás. Mas ainda assim, ó, é um gás só. Então, a gente pode substituir ele pelo it. E, novamente, a gente vai precisar usar um verbo transformado. Só que agora vai ser o have novamente. E a gente já viu hoje que o have se transforma não em haves, mas em has. Então, methane has much more warming power. Então, letter D, letra D, é a alternativa que tem ali, ó, os 3 verbos transformados, porque nos 3 casos a gente está falando do pronome it, que no presente simples é um pronome que exige a mudança do verbo. Choose the incorrect sentence according to the text. Então, escolha a alternativa incorreta de acordo com o texto. Letter A. People can't smell methane. As pessoas não conseguem sentir o cheiro do gás metano. Correto, ó, ele não tem cheiro. Letter... Opa, se está correto, é porque aqui a gente quer a alternativa incorreta. Letra B. People can't see methane. As pessoas não conseguem ver o gás metano. Consegue... Não, aqui, ó, elas não conseguem. Cannot see it. É impossível vê-lo. Então, isso aqui está certinha. Methane increases the world's temperature. O gás metano ele aumenta a temperatura do mundo? Sim, ó, ele faz grandes mudanças na temperatura mundial e ele tem esse poder aí de aquecer mais. Então, também tá certa. Better technologies can change the situation. Grandes tecnologias aí, elas conseguem mudar essa situação? Não, gente. Aqui no texto fica bem claro que não é necessário grandes tecnologias. Aqui. Não é necessário grandes tecnologias ou comprar menos. Basta que as empresas impeçam o vazamento desse gás. Então aqui, a letra D, ela é a frase incorreta, porque não é necessário isso tudo. E a letra E? Methane is not a gas produced by scientists. O metano não é um gás produzido por cientistas. Perfeito, porque aqui, ó, ele é um natural gas, ele é um gás ali natural que está presente na natureza. Então a letra E também está certinha, sendo assim, só a letra D tem um erro. The fragment. No fragmento. This means that methane makes the planet warmer than carbon dioxide. Is an example of. Então, isso significa que o metano pode transformar o planeta, deixar o planeta mais quente que o dióxido de carbono. Isso é um exemplo de quê? Gente, aqui, ó, o adjetivo
warm, que significa quente, e é um adjetivo curto, ganhou o ER e o than. Essa estrutura aqui, ela não é uma estrutura de superlativo. No superlativo, a gente acrescentaria EST. Advérbio não, a gente sabe que aquilo ali é um adjetivo. Comparativo de inferioridade, a gente usaria less than. E se fosse um comparativo de igualdade? As. Então, pela regra, a gente sabe que isso é o comparativo de superioridade. Comparative of superiority. Letter C, letra C, é o gabarito dessa questão. Choose the best option to complete the sentence. Escolha a melhor opção para completar essa frase. Juan is European guy who studies at university in USA. Então, o Juan é um homem europeu que estuda em universidade nos Estados Unidos. Vamos lá, gente. Ele é o único menino europeu? Não, ele é um menino europeu. A gente pode ver aqui pelas alternativas que vai ser usado o artigo indefinido. E aí, European é a maior pegadinha que vocês podem ver na sua vida. Por quê? Você olha que é vogal. Vocês sabem isso há muito tempo, desde o CA que é vogal. Só que em inglês, esse E do European, ele tem um som como se tivesse um Y aqui na frente. É como se fosse European. E nesse caso, esse som conta como um som de consoante. Logo, a gente não usa N nesse caso. A gente vai usar A European guy. Então, ó, letra A e letra D já foram eliminadas. Vamos ao próximo. University. University também tem essa pegadinha, ó. Reparem nesse som, como se fosse University. University. Então, não é an university, é a university. Aqui, USA, Estados Unidos, é um país. E aí, com países, a gente não usa o artigo definido, não é isso? Sim, como a maioria dos países. Porém, United States é uma exceção da nossa regra, porque é uma união de estados, são coisas assim. Então, toda vez que a gente tem esses nomes de países no plural, a gente está autorizado e deve usar o artigo definido. Então, a gente vai aqui usar o the. Então, a alternativa que tem a e the é a letter C. Essa questão aqui é aquela que parece super simples, mas ela tem várias pegadinhas com os sons das palavras e com aqui a exceção do USA. Fiquem sempre atentos a isso. Easily in bold in the text is a or an. Então, a palavra easily, que está ali em negrito no texto, o que ela é? Methane can easily go into the air. O metano pode facilmente ir pelos ares. Aqui eu estou descrevendo, gente, a maneira que ele vai. Então, eu não estou modificando um objeto. Eu não estou dizendo que o metano é um gás fácil. Não, eu estou dizendo que o metano é um gás que vai facilmente. Eu estou descrevendo a ação. Então, isso aqui não é adjetivo. Se fosse adjetivo, estaria caracterizando um substantivo. Não é o verbo, porque o verbo é a ação da frase. Não é um pronome, porque ele não está substituindo ali um substantivo. E nem é o próprio substantivo, que são o nome das coisas. Mas ele é o quê? Um advérbio. Lembrem-se que os advérbios são essa classe de palavra, que conseguem modificar verbos, modificam adjetivos, modificam até outros advérbios. I like to give of myself. Eu gosto de dar tudo de mim. Can I have a fry? Posso pegar uma batata? Myself, not food. De mim, não comida. According to the cartoon, Garfield. Então, de acordo com a tirinha, o Garfield likes to share food. Gosta de compartilhar comida? Não mesmo. Likes to help people. Gosta de ajudar pessoas? Sim, ó. Ele diz aqui que ele gosta de dar tudo de si. Então, a letter B já está correta. Qual é o erro das outras alternativas? Is giving food? Está dando comida? Não. Ele se nega a compartilhar uma batata frita. Prefers fries to lasagna? Ele prefere batata frita do que lasanha? Isso não fica claro no texto. Doesn't like to eat? Não gosta de comer? Também ele não expressa que se gosta ou se não gosta. Então, a letra E, a gente não pode afirmar de acordo com essa tirinha. A letter B é a alternativa que está ali perfeita. Choose the best option to complete the sentence. Então, escolha a melhor alternativa para completar essa frase. My dad, a newspaper now. Então, o meu pai, um jornal agora. After this, he will drink coffee. Após isso, ele irá beber café. Gente, muita atenção nessa questão aqui que fala sobre verbos.
É uma questão que está misturando ali o simple present e o present continuous, o presente simples e o presente contínuo, que são os dois únicos tempos verbais pedidos na ESA, mas que se você não se atentar um pouquinho, você pode se confundir. Então, aqui ó, now, agora, nesse momento, enquanto a gente fala. Então, eu quero dizer que ele está lendo o jornal agora. Quando a gente fala sobre algo que acontece neste momento, a gente vai usar o present continuous, o presente contínuo. Simple present, ó, é hábito, é rotina. Presente contínuo é o agora. E qual é a estrutura do presente contínuo? É sempre um verbo to be no presente, que se apresenta ali em três formas. Am, is ou are. Mais o verbo da frase. E parou por aí? Não. Junto com esse verbo, a gente vai utilizar ing. Então, precisa ter ing. A letra A e a letra B já não tem. Então, ó, estão eliminadas. Agora, a gente precisa decidir se vai usar o am, o is ou o are. Isso a gente vai variar conforme o pronome. O am a gente usa com I. O is a gente usa com he, she, it. E o are a gente usa com you, we e they. Nesse caso aqui, my dad, onde a gente vai encaixar? Então, ó, meu pai é um homem no singular. Então, a gente vai usar o he. Logo, com he a gente usa is e o verbo com ing. My dad is reading a newspaper now. After this, he will drink coffee. Meu pai está lendo um jornal agora e após isso, ele irá beber café. Letter D. Letra D é o gabarito dessa questão. Choose the best option to complete the sentence. Então, escolha a melhor alternativa para completar a frase. I know Spanish, so I'm going to have a problem when I travel to Spain. Então, eu sei espanhol, então eu terei problemas quando eu viajar para a Espanha. É uma questão, gente, sobre quantificadores. Aqui, a gente está medindo o quanto de espanhol eu sei. Gente, atenção, você consegue contar, falar, eu falo um espanhol, dois espanhóis? Não, é um idioma. É algo ali que é abstrato, a gente não conta. Isso aqui é um substantivo incontável. Então, a gente vai ter que usar um quantificador para coisas incontáveis. Vamos lá. Few e a few, eles expressam poucas quantidades de coisas que se conta, coisas quantáveis. Então, estão incorretas. A lot of é muita quantidade de contáveis e incontáveis, então ela segue no jogo. Little, pouca quantidade de coisas incontáveis, também segue no jogo. E o much? Much, ele é sim utilizado com os incontáveis, mas aí a gente não usa muito em frase afirmativa, então ó, foi eliminado. Bom, gente, como a gente vai decidir se a gente vai falar se é pouca quantidade ou muita quantidade? Utilizando o contexto. Vamos ler essa frase com atenção de novo. I know Spanish. Eu sei espanhol. So I'm going to have a problem when I travel to Spain. Então eu terei problemas quando eu viajar para a Espanha. Opa, eu terei problemas. Se eu sei muito espanhol, eu vou ter algum problema? Não. Só vai ser problema se você não souber falar muito bem. Então aqui, ó. Opa. I know little Spanish. Eu sei pouco espanhol. So I'm going to have a problem when I travel to Spain. Letter C. Letra C é o gabarito dessa questão. Voltando aí à nossa tirinha. Choose the best option to complete the cartoon. Escolha a melhor alternativa para completar. Então, gente, aqui, ó, ele diz que, ó, myself, not food. Eu, não a comida. Ele quer dizer que a comida pertence a ele. Ele quer falar minha comida. Então, ele vai usar um possessive. Logo, ó, I não é possessive, me não é possessive, nem myself. Ficamos aí com o my e o mine. Ambos expressam essa relação de posse, só que só um se encaixa bem ali. Por quê? Quando a gente usa my, é obrigatório que se use um substantivo. Quando a gente usa o mine, é proibido usar substantivo, não pode. Aqui na nossa frase, foi usado, ó, food, comida, é o substantivo. Então, ó, não pode usar mine. Então, ficamos aí com a letra C. Myself, not my food. Então, eu, mas não a minha comida.
Which word is a plural noun? Então, qual palavra é uma palavra no plural? E aí você olha, a gente tem 4 palavras terminando em S e uma que não está terminando. A gente fica confusa. Vamos lá, gente. A palavra thesis, que significa tese, ela é uma palavra que ela não é de origem inglesa, ela veio de uma outra língua. Então, ela já vem com S. E quando a gente passa ela para o plural, a gente faz um outro tipo de mudança. Então, aqui, ó, ela está no singular. A palavra cactus, que é a palavra cacto, mesmo terminando em S, ela não está no plural, ela está no singular. E ela é o tipo de palavra que também não veio do inglês, e quando a gente passa ela para o plural, ela varia de uma maneira até meio maluca. A gente só vai substituir o U pelo I, virando cactus, mas ela está no singular. Octopus. Octopus é polvo. E aí, quando a gente passa isso para o plural, basta acrescentar o ES, octopuses. Então, também não tá, isso aqui é singular. Focus. Focus é foco. E aí, ele também tá no singular. E também é uma palavra que varia aí de uma outra maneira. Já geese, mesmo não terminando em S, é uma palavra que tá sim no plural. Porque esse substantivo aqui no singular é goose. E aí a gente fez uma transformação, a gente transformou os dois O's em EE. E isso aqui, mesmo sendo uma regra meio doida, mas é um plural irregular sim, foi formado o plural ali. Então esse aqui é o único substantivo que está no plural. The water's too cold. A água está muito fria. Now it's too hot. Agora está muito quente. Now it's too cold. Agora está muito fria. Now it's too deep. Agora está muito fundo. According to the cartoon, de acordo com a tirinha, there is not enough water in the bathtub. Não tem água suficiente na banheira? Não mesmo, ó, ele está reclamando que está muito fundo, então tem muita água. Calvin is sick, o Calvin está doente? Não, só está chato mesmo. There is ice in the water, tem gelo na água? Não, não fica claro. Apesar dele falar que a água está gelada, mas ele não disse que tem gelo. Calvin's mother is not trying to help. A mãe do Calvin não está tentando ajudar? Não mesmo, ela toda hora vai ajudar ele. Calvin is not satisfied with the water. O Calvin não está satisfeito com a água? Sim, de tudo ele reclama. Então, a letra E é o gabarito dessa questão. Choose the best option to complete the dialogue. Escolha a melhor opção para completar o diálogo. Is she already gone? Ela já foi? Yes, you're minutes late. Sim, você está minutos atrasado. E aí, a gente precisa completar aqui com o melhor quantificador. E aí eu lembro a vocês a seguinte regra, gente. A palavra time, tempo, ela é incontável. Você não conta um tempo, 2 tempos. Para contar o tempo, você utiliza as unidades de medida. Você conta dias, você conta horas, conta minutos. Então a palavra minutes, apesar de estar expressando ali um tempo, ela é contável sim. Tanto que aqui, ó, tem plural. Se tem plural, porque é contável. Logo, a gente vai precisar de um quantificador para contáveis. Sendo assim, ó, much não pode, a little não pode, little não pode. Ficamos com a lot e a few. Só que o a lot, ele tem um problema. Ele não pode ser usado junto do substantivo. Para ser usado junto do substantivo, a gente precisaria do of. Então, ó, a letra D também está incorreta. Ficamos aí com a few. You're a few minutes late. Você está uns minutos atrasados. Letter E, letra E. É o gabarito dessa questão. Choose the best option to complete the sentence. Então, escolha a melhor opção para completar a frase. Dr. Paris, então a doutora Paris, is professor at Stanford University. Professora na Universidade de Stanford. She has PhD in Biology from Yale. Então, ela tem um doutorado em Biologia por Yale and an MBA from Harvard. E um MBA de Harvard. She's quite educated later. Ela é uma senhora educada. Então vamos lá, gente. Todos aqui a gente vai completar com os artigos indefinidos. Então a brincadeira ali é um treino pra gente ver o som das palavras. E ó, já vai aí um spoiler. Tem pegadinha nessa questão. Vamos à primeira. Professor. Começa com consoante que tem som de consoante. A professor. PhD. Gente, quando a gente tem uma sigla, a gente tem que analisar o som dessa sigla. E aqui começa com P. P. Isso é só um sim de consoante. Então, A. Já eliminamos aí, ó, letter B.
Agora essa próxima sigla, MBA, MBA. É como se a gente começasse aqui com esse som, ó, MBA. Então, esse caso aqui começa com som de vogal. Então, é por isso que a gente usa N, MBA. Então, ó, letra C e letra D já estão erradas. She's quite educated lady. E aqui, ó, educated começa com um vogal que tem som de vogal. Então, N, educated letter A, letra A. É o gabarito dessa questão. Então, a pegadinha tá aqui, ó, no MBA. Tenham atenção a essas siglas e aos sons que elas produzem. Choose the best option to complete the sentence. Então, escolha a melhor alternativa para completar essa frase. Paula and Tim dancing. Então, a Paula e o Tim dançando. Gente, a gente tem aqui, ó, um verbo com ing. Então, a gente já ficou esperto que tem que completar com o verbo to be no presente. Então, ó, o do e o does já não se encaixam. E aí, quando a gente vê o nome de um homem aqui de cara, a nossa primeira vontade é encaixar o is. Porque a gente viu que o he, a gente usa junto com o is. Só que ele não é o único sujeito da frase. Entendam que é o quê? Paula e Tim são duas pessoas. Então, aqui, ó, eles estão dançando. Logo, se eu pudesse substituir isso aqui por um pronome, seria they. E com they, a gente usa are. They are dancing. Então, a letra C é o gabarito dessa questão. Which sentence is correct? Então, qual frase está correta? Letter A. John lives in Tokyo. O John mora em Tóquio. Ela parece certa. Só que a gente viu que para falar sobre a terceira pessoa no singular, a gente precisa alterar o verbo no presente. Então aqui, ó, o correto seria John lives in Tokyo. Tom prefers soccer to basketball. O Tony prefere futebol do que basquete. Opa, o prefer, que é o verbo, ganhou o S. A gente está falando de um homem só. A letra B já está perfeita. Mas vamos investigar aqui o erro nas outras frases. Kate study in the library. A Kate estuda na biblioteca. Study, para uma menina só, terceira pessoa no singular, deveria ser studies. Incorreta. Mary read the story. A Mary lê a história, né, o livro. Bom, ó, terceira pessoa do singular. Mary reads. Paul have breakfast at home. O Paul toma café da manhã em casa. Opa, a gente viu hoje já na nossa aula que o have se transforma em has quando for para a terceira pessoa no singular. Então, também está incorreto e realmente só a letra B está ali certinha, seguindo as regras do presente simples. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão de hoje e tenham aprendido todas as dicas que eu passei na aula. Ainda tem mais vídeo pela frente, hein? Até a próxima!